Bom, se eu fosse definir o estratégia em uma frase, eu diria que ele é ao mesmo tempo preciso e completo, por ser resumido, ter muitos materiais resumidos e ser completo por abranger muitos conteúdos e ter muitas ferramentas. Meu nome é João Felipe de Medeiros Braz, eu tenho 19 anos, eu sou natural de São Luís do Maranhão, eu fui aprovado em Medicina na UEMA-Sul e Medicina na Unitins. Eu acredito que desde o começo do ensino médio eu já notei uma paixão bem grande pela medicina, tanto por eu ter muitos familiares na área médica também, acho que foi uma coisa que influenciou bastante. E essa era uma profissão que eu realmente conseguia me ver fazendo. Então, eu sempre, quando eu comecei realmente a estudar para vestibulares, eu já fui focado em medicina, porque eu sabia que era o único curso que ia me fazer feliz, era o meu curso dos sonhos. Eu escolhi ingressar na UEMA por ser no meu estado, mais perto da minha casa, aí eu resolvi ficar na UEMA. Porque no meu estado só tem duas faculdades públicas, a UFMA, Federal do Maranhão, que é ingressa pelo Enem, e a UEMA, Estadual do Maranhão. A UEMA ela se divide em UEMA e UEMA Sul, que são a mesma, só mudam o nome, por uma questão administrativa. Eu sempre fiz as duas provas, da UFMA e da UEMA. Só que eu fiz a prova da UEMA em maio de 2022, só que eu não consegui ser aprovado, mas eu não me desmotivei, eu continuei estudando, continuei me esforçando e sempre estudando paralelamente para o Enem e para a UEMA. Então, no final do ano, eu fiz a prova do Enem, eu não tive um resultado assim que eu estava esperando e eu foquei bastante na UEMA para eu poder conseguir, porque a prova era uma semana depois do Enem. Então, eu foquei bastante e então consegui passar na UEMA. Bom, eu conheci o Estratégias em uma live pré-ENEM em 2020, no ENEM 2020. Aquele ENEM que foi em janeiro. Então, eu estava no segundo ano do ensino médio, não tinha muita experiência, então eu resolvi assistir uma live para me conscientizar mais da prova, para me ajudar um pouco mais, assim, já na semana da véspera. Aí eu assisti as lives, eu gostei muito, e aí eu fui procurando mais. E no começo do terceiro ano, muitos amigos meus começaram a fazer cursinho online e eu comecei a procurar no mercado quais que tinha. Aí eu conheci o Estratégias. Então eu assinei, eu me apaixonei assim pelo curso. Eu gostei muito. Eu acho que o curso de Estratégias é um curso muito completo. Tem materiais de todas as áreas, tem muitos simulados, mapas mentais, trilhas. Tem muitos conteúdos bons. As aulas elas são bem completas. Eu sentia muita falta nos outros cursinhos de aulas grandes, aulas completas, aulas detalhadas. A gente sabe que o vestibulando ele tem pouco tempo, mas mesmo assim eu gosto de aulas mais detalhadas. Eu gosto de aulas um pouco mais longas para eu aprender melhor. E aí eu gostei muito dessa questão, desses vídeos, né, das videoaulas, são muito boas. Os simulados para provas estaduais, eles são um pouco escassos. Os simulados Enem tem vários no mercado, só que simulados para estaduais são um pouco escassos. E na Estratégias tinha simulados para a UEMA. Então, isso foi uma questão que me fez também, né, querer um curso para a UEMA e análise de obras. Porque no meu vestibular tem obras selecionadas, tem as obras indicadas pela banca. E não tem muitas análises de obras assim, então eu fui pelo Estratégias porque tem uma análise de obras muito completa. Eles fazem explicação do livro, um resumo do livro bem detalhado e isso me ajudou muito. Essa questão da análise de obras, os simulados também, foi um diferencial para mim, esses materiais. Eu usava muito, sempre usava várias ferramentas ao mesmo tempo. Eu usava as videoaulas e usava os PDFs. Enquanto eu assistia a aula, eu anotava no PDF, imprimia o PDF e anotava. Então eu usava assim muito paralelamente. Quando, por exemplo, antes de eu fazer um simulado, e eu, por exemplo, fazer um simulado, estava com dúvida em algum assunto, eu pegava o mapa mental, por ser um material mais sucinto, mais breve. Eu usava muito. Então eu usava praticamente todas as ferramentas. Eu gostava de usar as videoaulas, em paralelo com os PDFs, usava os simulados, fazia simulados mais aos fins de semana. Então eu usei todas as ferramentas disponíveis. Uma coisa que fez muita diferença para mim, que na hora que que eu olhei assim algumas coisas sobre estratégias que eu percebi que fez a diferença, era a questão de questões corrigidas, questões respondidas. Os professores faziam as questões. Eu acho que isso fez muita diferença para mim, porque no momento que o professor está resolvendo, eu sabia que, por exemplo,
se o professor está usando essa mentalidade para resolver essa questão, era a mesma mentalidade que eu tinha que ter no meu vestibular para resolver essa questão. Então, essa questão realmente fez diferença. E também nas aulas ao vivo, tinha as salas ao vivo, isso fez diferença para mim também. Eu assistia muito de geografia, assim, que era um conteúdo que eu tinha um pouco mais de dúvida, eu assistia bastante, fez muita diferença. E se eu pudesse destacar um material do Estratégias, eu destacaria com certeza a análise de obras. Fez muita diferença para mim. Quando eu estava estudando, como eu só tive uma semana para estudar para o EMA, eu não tinha muito tempo, então eu tinha que pegar uma análise de obras rápida, sucinta, e o professor Marco Túlio ele fez uma análise de obras, das estratégias, do material, da análise de obras, e aí eu assisti por ele, e a análise de obras é muito completa. Eles fazem uma análise capítulo por capítulo, então era como se eu tivesse lido o livro. Eu não li nenhum dos três, eu só fui pela análise de obras. E quando eu estava conversando com meus amigos, comentando, o livro tem essa característica, eles perguntaram, eu não sabia que tu tinha lido. Aí eu falei, eu não li, eu só assisti pela análise de obras. Eu não li nenhum dos três, eu vi só a análise de obras. Então, é realmente um material muito completo, muito completo. Eu gostei muito dos professores. Eu acho que essa questão de ter 2 professores por matéria também é muito bom, porque às vezes tem um determinado conteúdo que um professor domina mais que o outro. Então, isso é questão muito boa. Eu acho que os professores são muito completos, tem vários professores e todos eles sabem muito, eles são muito instruídos. Eu gostei bastante da equipe e se eu tivesse que escolher um professor, eu escolheria o Fernando Andrade, porque me ajudou muito. O que eu não aprendi no ensino médio, eu consegui aprender com ele nas aulas. Bom, com certeza, foi um investimento muito bom. Eu consegui realizar meu sonho, então foi um investimento maravilhoso. Foi muito bom, o material ele é muito completo, me ajudou bastante. Então, sim, foi um investimento muito bom, consegui ser aprovado em 2 estaduais. Então, acho que foi um investimento muito bem feito. O estudo online ele é muito mais flexível do que o estudo presencial. Tem que ter um pouco mais de disciplina, mas isso eu acho que é uma coisa que tem que ser construída ao tempo. Eu acho que é um estudo muito melhor, ele é muito mais flexível, pode te dar o horário que quiser, o cursinho geralmente é um horário fixo. Se você, por exemplo, perder uma aula, não tem o que fazer, já perdeu. O Estratégias não, o plataforma online não, você pode assistir a hora que você quiser, fazer os simulados quando você quiser, pode mandar as dúvidas, enviar a redação, isso tudo faz muita diferença, essa questão da flexibilidade. Bom, eu recomendo muito Estratégias Vestibulares por ser um curso muito completo e ter me ajudado a realizar meu sonho de ingressar numa faculdade. Quando eu cheguei na prova da UEMA, eu estava ainda um pouco desmotivado por causa do Enem, mas um pouco antes, a prova foi no domingo. Sexta, eu corrigi a prova da UEMA que eu tinha feito no meio do ano, porque teve 2 provas no mesmo ano. Eu corrigi a prova e quem passou para a primeira etapa fez 43 questões. Eu nunca tinha corrigido. Quando eu corrigi, eu percebi que eu tinha feito 40. Então eu percebi, eu não estou tão longe assim, eu não estou tão longe de passar, uma hora eu vou passar. Então eu fui com a prova, essa questão de eu ter feito bons acertos me deu uma confiança para ir para a prova. Então eu já fui assim, pensando, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu vou conseguir. E aí quando eu cheguei na prova, eu fiz uma prova muito mais tranquila. Eu consegui fazer a prova, consegui até detalhar algumas coisas na hora de escrever mesmo. Eu não fiz muito nervoso. Por ser uma prova que ela tem um tempo um pouco maior, eu consegui pensar tranquilo. Eu não tive um tempo apertado, eu consegui fazer ela um pouco maior. E isso foi muita diferença para mim. Eu conseguia pensar com clareza, sem muita pressão. E como eu consegui, a parte mais difícil da prova é a parte de linguagens, que é logo no começo. E eu sempre comecei pela parte de linguagens. E as provas da UEMA que eu tinha feito antes, eu sempre começava mal para essa parte de linguagens. Dessa vez, quando eu fui resolvendo as questões, eu percebi que eu estava conseguindo. Aí eu, caramba, eu estou conseguindo, eu acho que vai dar certo. Aí eu já fui com maior confiança. Aí quando fui chegando no meio da prova, eu já estava bem confiante. Aí terminei minha redação. Eu demorei um pouco para fazer a redação, mas quando eu terminei, aí foi meio que um destrave. Eu comecei a ficar mais tranquilo para resolver o resto da prova. Fez muita diferença. E já na Uniteams,
foi que eu fiz posteriormente à prova da UEMA, como eu fui fazer em outra cidade, eu estava assim um pouco nervoso, um pouco mais nervoso que o normal, estava assim já um pouco cansado por conta da viagem. Então já foi uma prova que eu fiz um pouco mais assim debilitado, assim, um pouco mais cansado. Mas eu comecei pelas questões um pouco mais fáceis, e então fui fazendo a prova tranquilo. Ela é uma prova que é bem específica, eu não vejo uma prova estadual parecida com ela no Brasil. É uma prova bem específica mesmo. Então, por eu ter feito as provas antigas, eu já sabia como ela explorava as questões. Ela tem um jeito bem específico. Essa especificidade fez a diferença para mim na prova da Uniteams. Então, fui bem focado nessa especificidade. Às vezes, eu poderia até não saber uma resposta de uma questão, mas por saber como a banca explora essa questão, eu saberia o provável gabarito. Então, essa questão da especificidade fez muita diferença. E quando eu terminei a prova, eu fui para a redação. O tema de redação da Uniteams, ele é um tema bem específico, é um pouco mais abstrato, então eu tive um pouco de dúvida. Então, eu fiz tranquilo. Bom, quando chegou no final da prova, entreguei o gabarito, entreguei tudo. Eu não estava nem um pouco confiante na prova da Uniteams, eu pensei que eu não ia passar, principalmente por causa da redação. Eu fiquei com muito medo da minha redação ficar assim muito sem sentido, ficar podendo até tangenciar o tema, eu fiquei com muito medo. Mas aí, tranquilo, eu fiquei esperando o resultado. Quando saiu o resultado, minha nota foi a maior dos aprovados, foi a maior dos 20 da ampla concorrência. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Eu que esperava não ser bom na redação, consegui a maior nota dos aprovados e consegui ficar em segundo lugar por causa dessa nota. Eu não esperava que eu fosse passar nesse ano, porque eu só tenho 19 anos e na minha cidade é muito comum as pessoas fazerem 2, 3 anos de cursinho, então eu não esperava que eu fosse passar só com um ano, porque eu terminei meu ensino médio em 2021. Eu não esperava que eu fosse passar só com um ano de cursinho. Então eu fiz a prova do Enem, já não foi tão boa assim como eu esperava, então eu já estava um pouco retraído nessa questão, mas depois deu tudo certo, consegui ser aprovado e estou muito feliz. Bom, na prova da UEMA eu acertei 49 questões de 60, foi muito bom esse resultado. E na redação eu tirei 9,5. Fiquei impressionado, eu não pensei que eu fosse tirar essa nota na redação. Então, por ser uma prova que eu já conhecia mais, eu já tinha feito outras vezes, eu consegui tirar esse resultado muito bom e eu fiquei muito feliz com isso. Eu já tinha feito várias outras provas. Aqui em São Paulo, já fiz a prova da Unifesp. Eu já fui para o Paraná fazer a prova da UFPR, muito longe. Eu já fiz também o PAS da UNB. Foram essas três. Então, eu já tinha feito várias provas, eu já tinha feito a UEMA outra vez, o Enem incontáveis vezes, então eu já tinha feito muitas provas, eu já sabia como me comportar no dia da prova, o que fazer no dia da prova. Então, tentei várias vezes, e nenhuma dessas outras vezes antes eu consegui, mas em nenhum momento eu me desmotivei. Sempre que vi um resultado ruim, era para me fortalecer, era para acreditar que na próxima eu ia conseguir. Eu sempre acreditei que eu ia conseguir passar. Eu nunca pensei que eu vou ficar 5 anos no cursinho e nunca vou passar. Eu sabia, uma hora minha hora vai chegar, uma hora eu vou conseguir, e eu tive a oportunidade agora de conseguir. Bom, antes de eu estudar pelo Estratégias, eu só estudava com os materiais da escola. Então, eu achava que faltava muita coisa, assim, eu achava que faltava muitos materiais de suporte na própria escola. Eu não achava que os livros, o material didático era dos melhores. Então, eu estudava por essas coisas, material, às vezes os slides que os professores passavam, fazia o exercício do próprio livro, ou pegava assim uma plataforma de questões mesmo. Então, eu estudava por esses materiais, fazia simulados do colégio mesmo, e então eu estudava dessa maneira. Quando eu comecei a estudar pelo Estratégias, eu comecei em 2021, eu comecei ao longo do terceiro ano. Eu usava Estratégias ao longo do terceiro ano e usei ano passado, em 2022. Quando eu usava no terceiro ano, eu sempre usava paralelo aos materiais da escola. Se o professor, por exemplo, estivesse dando determinado conteúdo de geografia, por exemplo, eu estudava, eu assistia a aula, mas quando chegava em casa, eu lia o PDF de Estratégias. Ou mesmo ao longo da aula mesmo, eu lia o material de Estratégias e sempre fazia as questões, que fica no final do PDF.
Então eu usava paralelamente e quando terminou o terceiro ano, eu usava mais estratégias mesmo. Eu começava de manhã, começava meu estudo assim, mais ou menos 8 horas, 7h30, esse horário começava bem cedo. E aí eu tirava parte da manhã para pegar mais a teoria, e aí quando chegava perto do almoço, eu fazia um simulado, aí continuava depois do almoço, aí depois, no final da tarde, corrigia. Então eu dedicava mais, eu dividia meu estudo assim. De manhã eu assistia as aulas e à tarde eu ficava mais a parte das questões, das revisões. Então foi desse jeito que eu dividi. E simulado sempre fazia sábado, sempre fazia aos sábados. Então essa divisão fez muita diferença. Também eu sempre fazia uma redação por semana, às vezes fazia até duas. Então essas coisas fizeram muita diferença. Bom, uma coisa que eu sentia que eu não gostava muito, eu achava a aula muito, eu achava, por exemplo, as aulas do colégio eu achava muito paradas, elas achava que não era muito dinâmica. No estratégia, por ser online, pode acelerar a aula, e até mesmo os professores eles dão umas aulas, aqui do estratégia dão umas aulas um pouco mais dinâmicas. Eu acho que isso fez muita diferença para mim, essa questão da aula, porque por a aula ser um pouco mais monótona, eu ficava cansado, eu ficava entediado. E isso prejudicava o meu estudo, eu chegava em casa às vezes, cansado, assim. Já no Estratégias, por aula ser um pouco mais dinâmica, já era melhor, eu conseguia assistir no mesmo período, conseguia assistir mais aulas e eu resolvia mais exercícios, tinha mais tempo livre. Então essa questão da velocidade das aulas fez a diferença no material. Eu começava de manhã, eu sempre fazia um simulado no final de semana. Então, quando eu fazia um simulado, eu corrigia, eu via, eu errei esse conteúdo, errei esse. Então, eu distribuía ao longo da minha semana. Eu fazia uma lista, assim, uma lista no celular mesmo. Tem que estudar esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo. E sempre assistir às aulas, estratégias, porque eu podia assistir a hora que eu quisesse, não estratégias. Então, eu assistia, aí resolvia os exercícios. Então, isso aí foi muito bom. Então, eu estudava assim pelas coisas que eu errava no simulado. Eu estudava em cima dos meus erros. Então, eu via um conteúdo que não estava acertando, então eu encaixava ao longo da minha rotina. Eu não tinha um dia fixo, por exemplo, segunda eu vou estudar humanas, terça eu vou estudar matemática, não. Eu não tinha um dia fixo para estudar cada matéria, então eu sempre dividia ao longo da semana. Eu sempre estudava matemática, todos os dias eu fazia uma lista de matemática, por a maioria das provas cobrar um pouco mais, então eu sempre estudava matemática ao longo do meu dia. Eu fazia mais na parte da manhã. Depois que eu fazia essas questões de matemática, eu ia fazer os flashcards. Eu acho que isso foi uma coisa que fez muita diferença na minha aprovação, principalmente na parte de naturezas, né? Porque por ser uma área um pouco mais teórica, eu fazia bastante flashcards depois de eu fazer essas questões de matemática. E aí depois eu ia tomar café, aí depois eu voltava. Depois que eu voltava, eu estudava os conteúdos que eu errei nos simulados, estudava e fazia as questões. Eu sempre fazia assim, estudava e fazia as questões. E ao longo da semana eu fazia isso. Encaixava também com a redação e antes de eu começar a fazer minhas redações, eu almoçava, eu tinha um tempo ali de descanso. Eu sempre priorizei assim, o almoço. Eu aproveitava também para conversar com minha família, assim, o almoço, um momento mais assim de família. Então eu aí beleza, eu almoçava e eu pegava um pouco mais assim depois do almoço para estudar. Eu gostava de começar minha semana com a redação, fazer a redação na segunda. Se eu não conseguisse terminar ou passar limpo, eu terminava na terça. Então eu terminava e depois eu ia para o cursinho à tarde, cursinho presencial. Começava às 5 e terminava às 10. Então essa parte da noite eu ficava mais assistindo as aulas do cursinho. Às vezes eu não assistia algumas aulas, às vezes eu ia para a sala de estudo e ficava vendo assim aulas aqui de estratégia, ficava vendo os simulados. Eu fazia assim e todo dia eu tentava fazer pelo menos um simulado, pelo menos uma área. Por exemplo, 45 questões de humanas, às vezes eu pegava só a parte de linguagens. Eu gostava de fazer pelo menos um simulado todo dia. Eu tinha essa meta de fazer pelo menos um simulado toda semana, assim, um ciclo completo na semana, ou seja, humanas, linguagens, matemática e natureza e redação. Eu queria fazer esse ciclo. Eu encaixava esses simulados na parte da tarde. Então, eu sempre queria fazer, pelo menos, um simulado à tarde. Às vezes, eu não conseguia terminar a parte de natureza por ser maior, então eu dividia. Por exemplo, deixava para quinta e sexta.
E eu priorizava também minha parte de estudo, eu dividia em duas, eu não fazia, por exemplo, uma semana eu vou fazer desse jeito, na próxima semana desse jeito também. Eu sempre, quando chegava domingo, eu sempre realinhava meu estudo, sempre mudava como eu ia estudar na próxima semana. Era sempre diferente. Domingo era o momento de eu chegar, de eu ver, ó, errei isso no simulado, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que estudar mais, eu tenho que priorizar mais essas matérias. Então, domingo era um dia de eu fazer o realinhamento dessa parte dos meus estudos. Então, eu estudava ao longo da semana, fazia um simulado por semana e fazia a redação, era assim, meu estudo. Já teve sim, vários momentos que eu pensei em desistir, assim, principalmente depois da prova da UEMA, no meio do ano. Porque eu não tinha corrigido a prova, mas eu sabia que eu não, quando saiu o resultado, eu vi que eu não passei, fiquei muito triste. Aí eu pensei, então não tem jeito pra mim, eu vou ter que fazer outro curso, eu não vou conseguir fazer medicina. Aí minha mãe falou, não, filho, não vai assim, fica focado, não desiste, agora que tá no primeiro ano de cursinho. Eu liguei pro meu pai, ele disse a mesma coisa, não desiste, continua mais firme aí, mais um tempo, tu vai conseguir. Isso me deu muita motivação para continuar. E eu mudei, depois disso, eu mudei minha forma de estudar. Depois que eu não consegui passar na UEMA, eu comecei a usar mais flashcards, isso fez uma diferença. Eu mudei minha rotina, fazia mais simulado, era uma rotina mais intensa, assim, de maior intensidade. E foi nesses 6 meses, 7 meses, foi quando eu me entreguei mais aos estudos. Eu estudava muito mais do que eu tinha estudado antes. Eu acordava mais cedo para estudar, eu dormia um pouco mais tarde. Então, foi depois que eu não consegui ser aprovado e eu tive, né, esse sentimento ruim, foi depois que foi a virada de chave, assim, que eu comecei a estudar mais, me entreguei mais. Quando eu ia para o cursinho, eu via outras pessoas que foram aprovadas, isso me dava motivação. Então, eu fui pensando nessas coisas, assim. Bom, na semana pré-prova, geralmente eu faço mais simulado. Por exemplo, geralmente as provas são domingos, eu faço segunda, terça e quarta de simulado, corrijo, faço simulado esses 3 dias, corrijo, e nos últimos 2 dias, quinta, sexta e sábado, eu pego mais resumo, assisto. Eu não gosto de assistir muita aula perto, porque eu sinto que eu fico cansado. Então eu leio mais resumo. Eu gosto muito, isso é uma coisa que eu fazia muito. Sempre nas aulas, assim, do Chateges, ou do cursinho mesmo, eu anotava bastante. E antes das provas, eu lia todo o meu caderno. Eu pegava e lia todo o meu caderno ao longo do ano. E era uma leitura ativa, assim. Às vezes eu botava uma coisa nova, eu botava um post-it, acrescentava alguma coisa. Então, era assim. E nesse mês de novembro, que foi a maioria das provas, no final de novembro, eu não tive muito descanso, porque no final de semana, dia 21 foi o primeiro dia do Enem, dia 28, o segundo dia do Enem, no outro final de semana foi a prova da UEMA e no outro foi a Unixins. Então eu fiz um mês seguido de prova. Foi um mês seguido de prova. Depois eu fiquei muito cansado depois disso tudo, mas sempre ao longo desse mês eu sempre fazia assim, os 3 primeiros dias simulado, depois pegava mais resumo, lia meus cadernos e ao longo desse um mês eu fiz isso. Toda semana eu fazia a mesma coisa. Primeiros dias simulados, depois eu li meus cadernos. Quando eu fazia os simulados, eu pegava mais os simulados mesmo, do estratégia. Não pegava assim um banco de questões, eu pegava mesmo os simulados e baixava o PDF, imprimia, ou então resolvia no iPad. Eu gostava mais de imprimir assim para realmente simular, né? Assim como se fosse fazendo a prova mesmo. E eu sempre cronometrava o tempo certo. Eu gostava de fazer no tempo certo. Aí eu sempre cronometrava, fazia direitinho. Eu queria simular realmente como se eu estivesse na prova. Eu não gostava de quebrar meus simulados. Por exemplo, fazer 3 horas, aí vou almoçar, depois faço outro. Eu gostava por exemplo, eu acordava mais cedo e aí fazia isso da manhã ou então depois do almoço. E aí eu fazia assim, fazia bastante simulado e corrigia muito bem. Eu acho que não vale a pena só fazer vários simulados se não corrige. Não vale a pena. Então tem que fazer uma correção muito boa, detalhada, para não errar de novo. Não errar de novo de jeito nenhum. Bom, eu sempre tinha um ritual assim antes de fazer as provas. Eu não gostava de acordar muito tarde, porque eu sentia que eu ficava mais cansado do que se eu acordasse cedo. Então eu acordava um pouco cedo,
Geralmente a maioria das provas são 1 hora, então eu acordava 8 horas, 9 horas. Eu acordava e eu sou uma pessoa muito religiosa, então eu sempre fazia minhas orações, eu gostava de rezar o terço. E eu fazia sempre isso. E eu não, antes da prova, assim, eu era um momento assim mais relaxado, às vezes eu dormia um pouco, às vezes eu ficava lendo, eu gostava muito de ler antes de fazer a prova, assim, pegava um livro, lia um pouco, e eu ficava só relaxado, tentando me relaxar mesmo. E aí na hora que chegava perto da prova, eu já era totalmente diferente. Eu já ficava focado, assim, eu ia fazer assim, focado, não deixava nada me distrair, nada. Às vezes eu chegava, por exemplo, chegava na prova e um sol quente, fila para entrar, mas nada disso me distraía. Tava focado assim, tava focado mesmo, só pensando na prova, pensando como eu ia sair, como eu ia terminar, só tranquilo. Eu não ficava assim muito nervoso, eu era mais assim de confiança, assim, muita confiança, ia sempre assim focado, sempre fui muito focado. Eu ia mais assim, eu ia mais nesse sentido, assim, procurando realmente fazer uma prova boa. Eu não me deixava ficar muito nervoso, nem me distrair com as outras coisas. No dia que saiu, o primeiro resultado que saiu foi da Estadual Tocantins, a Unitins. Eu sabia que ia sair no dia, eu fiquei sabendo no dia mesmo, de manhã que ia sair. Aí já fiquei, meu Deus, já fiquei nervoso. Aí eu continuei minhas coisas normal. Eu pensei que eu não ia passar por causa da redação, eu pensei que tinha ido mal. Bom, talvez eu não passe, mas eu não vou me distrair. Aí eu fui pra academia, saí com meu irmão, fui tranquilo. Aí, beleza, chegou 6 horas, que hora que ia sair. Saiu, eu não olhei na hora que saiu. Fui almoçar, ou fui jantar, tava tranquilo. Aí eu falei, mandei mensagem pra minha namorada, agora eu vou olhar. Na hora que eu entrei lá na lista, na hora que eu abri, eu não vi meu nome. Aí caramba, poxa, não tá nem na fila de espera, mas eu tava olhando de engenharia, tava olhando errado. Aí eu já levei calma, era ter esperança. Aí eu fui descer na lista, fui procurando medicina, campus Augustinópolis, fui procurando. Na hora que eu olhei, meu nome era o segundo na lista, né? Eu fiquei sem acreditar, meu Deus, não acredito. Nesse dia eu tava só com meu irmão em casa, então eu fui lá com meu irmão, abracei ele, falei pra ele quanto que ele tinha me ajudado. E aí depois eu fui pra casa da minha namorada, falei pra ela, a gente comemorou muito, assim. E então depois, eu não falei pros meus pais no mesmo dia, eu queria fazer uma surpresa, assim. Então minha mãe é médica, ela tava no plantão, né? Eu só ia chegar no outro dia. Aí eu não falei pra ninguém, não postei, não fiz nada. Eu fiquei em casa, tranquilo. E aí eu demorei muito pra dormir só pensando nisso, meu Deus, se conseguir ser aprovado. Aí beleza, eu fiquei tranquilo. Aí quando minha mãe chegou no outro dia, eu contei pra ela, ela ficou muito feliz. Aí eu tirei aquelas fotos assim, tirei as fotos. E aí foi isso, teve festa, assim, a gente comemorou bastante. A gente saiu pra jantar, eu liguei pro meu pai, liguei pra minha avó. E aí, então teve esse tempo, né? Aí depois que eu realmente passei e tal, depois que eu fui pensando, caramba, vou ter que estudar no Tocantins, vou ter que sair da minha casa, meu Deus. Aí eu pensei, bom, as aulas devem começar em março. Isso era em dezembro. Aí eu pensei, não, as aulas devem começar em março, deve ter um tempo para eu pensar ainda e tal, me organizar para ir morar fora. Só que as aulas começavam em 1º de fevereiro. Então, tava no final de dezembro, ia começar 1º de fevereiro, então tinha pouco tempo para me organizar. E esse tempo de janeiro, eu gosto de ir para o interior do Maranhão. Tenho família no interior do Maranhão, eu gosto de ficar lá até o final do mês, até o final de janeiro. Aí eu já estava pensando, meu Deus, eu vou ter que sair direto do interior do Maranhão, direto para o interior do Tocantins. Eu não estou preparado para isso. Eu estava muito nervoso, eu ia ter que deixar tudo, deixar minha casa, deixar meu irmão, minha mãe, ia mudar muito minha vida, ia ser um baque na minha vida, para morar no interior do Tocantins, que eu não conhecia tanto, eu só conhecia porque eu fui fazer a prova. Aí eu estava muito preocupado, meu Deus, vou pro Tocantins, vou deixar meu irmão, minha namorada, minha mãe. Aí eu tava com muito medo. Eu tava feliz por ser aprovado, mas eu tava com muito medo também. Até que, graças a Deus, saiu o resultado da UEMA. Aí eu fiquei, nossa, quando saiu o resultado da UEMA, não foi do mesmo modo da Unitins, saiu a lista no momento certo. Apareceu à noite, apareceu para algumas pessoas que tinham sido aprovadas, que já tinham sido aprovadas, estava classificado. E no meu não apareceu. Aí eu, não passei. Mas tranquilo, já fiquei com medo, vou ter que ir pro Tocantins. Aí no outro dia, a lista oficialmente ia sair às 9 horas. Aí eu fui pra academia, conversei bastante com meu amigo, ele falou, tu não vai passar agora,
vai para o Tocantins, depois tenta uma transferência, tenta alguma coisa, vai dar tudo certo. Aí quando eu cheguei em casa, eu estava na academia, cheguei em casa, na hora que eu olhei meu celular, eu não fiquei sabendo que eu tinha passado porque eu olhei a lista. Meu amigo mandou no WhatsApp, parabéns, passou. Aí eu falei, não acredito. Aí ele me mandou o documento. Na hora que eu olhei, meu nome estava lá, o 9º lugar, aprovado. Eu fiquei muito feliz, foi um alívio de não ter que me mudar para o interior do Tocantins assim tão bruscamente. Agora que eu passei na UEMA, eu só vou ter que ir no segundo semestre, só em agosto, aí eu vou ter que ir para Imperatriz, outra cidade, mas é mais tranquilo, já posso me organizar, eu tenho família lá, já facilita muito. Então, quando eu passei na UEMA, foi mais um alívio, assim, eu me tranquilizei bastante. Então foi isso. Essas 2 aprovações assim, que marcaram muito. Minha família ficou muito feliz, minha família sempre me apoiou, principalmente meu pai e minha mãe. Minha mãe por ser médica e meu pai por sempre estar ali me ajudando, me ensinando. Então eu fiquei muito feliz quando eu passei, minha avó também, que ela sempre rezava para mim, para eu conseguir ser aprovado. Foi uma felicidade muito grande na família. Então, isso foi isso. Minha trajetória nos vestibulares foi essa. Oi, falar isso. Dentro de casa, as minhas maiores inspirações são meu pai e minha mãe, com certeza. Meu pai, porque ele é uma pessoa muito focada, ele que me ensinou a ser homem, ele que me ensinou a agir da maneira certa. Então foi muito bom para mim poder dar orgulho para eles, conseguir passar em medicina. Eles sempre pagaram um colégio caro para mim, pagaram estratégias. Então foi um alívio para mim poder falar, o investimento de vocês valeu a pena, eu consegui passar, consegui mostrar isso para vocês. Então, são as referências ao meu pai e minha mãe. Minha mãe, por ser médica, eu sempre admirei ela ajuda muitos pacientes dela, assim, uma médica bem humana, bem humanizada, ela ajuda bastante. Ela sempre ajuda os pacientes, por exemplo, não tem leito nesse hospital, transfere para o outro, ela sempre ajuda, ela faz a medicina realmente para ajudar as pessoas. Eu percebo que nem todos os médicos são assim. E para mim essa é uma inspiração, ser um médico para realmente ajudar as pessoas. Quando ela vai para a cidade dela, que é interior também, sempre muita gente procurando, muita gente assim, doutora, meu filho está doente, vai lá na casa dela, no interior, doutora, meu filho está doente, ajuda ele aqui. A mãe sempre ajudava, sempre, faz desse jeito, compra esse remédio e tal. Então, realmente isso para mim é uma referência. Por exemplo, eu sabia que um dia eu vou ser médico e poder chegar, por exemplo, no interior dos meus pais e muitas pessoas poder assim me perguntar, me pedir ajuda e eu poder ajudar eles. Isso para mim é minha maior realização é isso, realmente fazer a medicina para realmente ajudar as pessoas. Bom, se eu pudesse deixar uma mensagem, com certeza nunca desistir dos seus sonhos. Eu fiz 6 provas e não fui aprovado em nenhuma, mas mesmo assim, cada resultado negativo era uma oportunidade para mim ficar mais forte. Então, se eu pudesse passar uma mensagem hoje para quem está estudando para vestibular, é nunca desistir dos seus sonhos.